Evangelho de Jesus, escrito por Lucas, capítulo 16, versos 19 a 31. Ora, havia certo homem rico que se vestia de púrpura e de linho finíssimo e que todos os dias se regalava esplendidamente. Havia também certo mendigo chamado Lázaro, coberto de chagas, que jazia à porta daquele e desejava alimentar-se das migalhas que caíam da mesa do rico, e até os cães vinham lamber-lhe as úlceras. Aconteceu morrer o mendigo e ser levado pelos anjos para o seio de Abraão. Morreu também o rico e foi sepultado. E no inferno, estando em tormentos, levantou os olhos e viu ao longe a Abraão e Lázaro no seu seio. Então, clamando, disse: Pai Abraão, tem misericórdia de mim e manda Lázaro que molhe em água a ponta do dedo e me refresque a língua, porque eu estou atormentado nesta chama. Disse, porém, Abraão: Filho, lembra-te de que recebeste os teus bens em tua vida, e Lázaro igualmente os males. Agora, porém, aqui ele está consolado, tu em tormentos. E, além de tudo, está posto um grande abismo entre nós e vós, de sorte que os que quiserem ou querem passar daqui para vós outros, não podem, nem os de lá passar para nós. Então replicou: Pai, eu te imploro que o mandes à minha casa paterna, porque eu tenho 5 irmãos, para que lhes dê testemunho, a fim de não virem também para este lugar de tormento. Respondeu Abraão: Eles têm Moisés e os profetas, ouçam-nos. Mas ele insistiu: Não, pai Abraão, porque se alguém dentre os mortos for ter com eles, arrepender-se-ão. Abraão, porém, lhe respondeu: Se não ouvem a Moisés e aos profetas, tampouco se deixarão persuadir, ainda que ressuscite alguém dentre os mortos. Senhor, louvamos o teu nome, porque, ó Deus, o Senhor nos tem em Cristo Jesus alcançado com a graça do Senhor. Louvamos-te, ó Deus, porque, na linguagem do profeta Jeremias, o Senhor nos persuadiu e persuadido ficamos. O Senhor foi mais forte do que nós, atraindo-nos a Ti mesmo com laços de amor eterno. Bendito seja o nome do Senhor por isto. Louvamos e bendizemos o Teu nome, porque nos permites, ó Deus, adorarmos ao Senhor com liberdade. Muitos irmãos nossos não podem fazer, precisam ocultar-se, mas são, ó Deus, servos fiéis do Senhor. Sobre eles rogamos a Tua graça. São bem-aventurados, bem o sabemos, porque bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça e do Teu nome. Mas, ó Deus, rogamos no sentido de que Tu os renoves em graça e fortaleza no Senhor, para que continuem, ó Deus, com zelo, não só amando ao Senhor, mas sustentando a realidade do compromisso da fé em Cristo Jesus. Muitos são, ó Deus, perseguidos por pessoas que professam não a fé cristã, por estados, ó Deus, totalitários, por segmentos, ó Deus, de chamada linha cristã, mas com a sua intransigência perseguem aqueles que professam a fé evangélica. Tem misericórdia, ó Deus, para que aqueles que são perseguidos perseverem com fidelidade no Senhor. Rogamos que o Teu Espírito, que moveu o Teu servo no passado a registrar este texto, seja ele a nos conduzir à compreensão, ao entendimento de uma grande quantidade de informações para nós em relação a Deus, à eternidade.
que Tu nos abençoes, dando-nos discernimento, compreensão, e que, ó Deus, aquilo que é exclusivo do Teu Espírito, convencer do pecado, da justiça, do juízo, esta obra, ó Deus, seja realizada pelo Senhor, pelo Teu Espírito, segundo a Tua graça e vontade, nesta noite. Fala, ó Deus, a cada um de nós, fala ao meu coração e abençoa-me, fortalecendo e sedimentando as minhas convicções pela palavra do Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Certamente, irmãos, há no nosso coração um desejo muito grande, uma curiosidade imensa por conhecermos alguma coisa ligada ao chamado pós-mortem, ou aquilo que ocorre depois da morte. Você conversa com as pessoas, seja no Brasil ou fora do Brasil, etc., as pessoas demonstram uma certa inclinação, com um desejo sincero, profundo, de saber o que acontece depois que alguém morre. Mesmo aqueles que sustentam que não acontece nada depois que morre, se não morrer, mas que, de certa maneira, são inquietados com esta indefinição. O que de fato ocorre? O que realmente acontece depois que nós morremos? E este assunto, este tema, que o Senhor Jesus sabe estar presente no coração das pessoas, não foi esquecido por Ele, não foi omitido por Ele. Por isso Ele nos dá a conhecer, pela pena do escritor Lucas, este seu pronunciamento, esta sua fala. Se nós olharmos com um mínimo de atenção, podemos perceber que este texto é um texto exclusivo do Evangelho de Lucas, ou do Evangelho escrito por Lucas. João não fala sobre isto, Mateus não menciona e também Marcos não faz referência. Apenas Lucas resgata este dito, este ensino do Senhor Jesus. E neste ensino, Jesus trata de forma bem específica da questão relativa ao que acontece depois da vida, ou depois da morte. Há uma discussão de caráter acadêmico se este texto é uma parábola ou se não é. Quem gosta, destas discussões, dessas filigranas, destas minudências, então se toma e se fecha em armas e então sustenta aguerridamente a sua posição. É uma parábola, por isso, por aquilo outro, tá. O outro diz, não é parábola, por isso, por aquilo, e vão se digladiando, como se fosse uma coisa de suma importância saber se isso é parábola ou se não é. E o grande problema é que às vezes acaba esquecendo do próprio sentido e conteúdo. Se é parábola ou se não é, não vem ao caso aqui. Eu, particularmente, entendo que não seja, porque parábola é colocar uma coisa ao lado da outra. A própria palavra diz isso, parábole, pôr ao lado. Então tem que ser comparativo. O reino dos céus é semelhante a uma mulher que colocou uma pitada de fermento na massa. O reino dos céus é semelhante a... O reino dos céus, então isso é parábola. Tem que haver comparação. Aqui não tem comparação nenhuma. Mas se é uma história ou se é uma parábola, é indiferente em termos do fato de que ou uma ou outra, parábola ou história, é verdade o que está aqui. E isto é o que nos interessa. Porque muitas pessoas se equivocam em pensar que uma parábola é uma mentira. Parábola não é uma mentira. Parábola é a ilustração comparativa de uma verdade, ou uma exposição de contraste em relação a uma verdade, mas jamais uma mentira. E isso aqui também não é um causo contado por Jesus pitando fumo,
na venda do São Joaquim. Não é um caos. O que temos aqui é uma declaração do Senhor Jesus. É um ensino longo do Senhor Jesus acerca de realidades que existem na sequência da nossa experiência de vida, ou acerca do pós-mortem. Portanto, o que temos aqui é verdade na narrativa, ou seja, a narrativa que está aqui, feita por Lucas, é verdadeira, é digna de fé, não há possibilidade de se contrapor a esta narrativa. E é verdade no seu conteúdo. O que Lucas narra, e é verdade o que ele narra, é verdade naquilo que ele está afirmando na narrativa que faz. Por um motivo muito simples. Se Jesus disse isso e disse, Jesus jamais poderia dizer o que não seja verdade. Jesus jamais poderia contar uma mentira. Jamais poderia dizer o que não é verdadeiro, mesmo que fosse para ilustrar o que seja verdade. Porque se ele dissesse alguma coisa que não é verdade, incidiria na mentira. E em mentindo, quebraria a lei. E em quebrando a lei, não poderia ser puro. E em sendo puro, não poderia ser o Cordeiro de Deus em sacrifício apresentado a Deus para tirar os nossos pecados. Portanto, o que temos aqui são informações seguras da parte do Senhor Jesus sobre a questão do pós-mortem, do pós-vida. Vamos trabalhar, irmãos, esse texto, trazendo à luz aqui algumas afirmações feitas por Jesus acerca do pós-vida, do além-túmulo, do depois da morte. E eu creio que a sua curiosidade vai ser satisfeita, diminuída, aplacada ou até extinta. A primeira afirmação que Jesus faz acerca do pós-vida é esta: a situação de existência nossa no além é de consciência. Vejam que o Senhor deixa claro este fato, referindo-se a esse indivíduo inominado, apontado apenas como rico. Diz o texto que este indivíduo, em determinado lugar, está colocado numa situação de tormento. E Lázaro, em outro lugar, está colocado numa condição de refrigério. E ambos têm consciência deste fato. E não só deste fato pessoal de tormento e de refrigério, mas de fatos relativos a questões que implicam a redenção e salvação de outros, sobretudo em relação ao rico, que aumentam a sua angústia e a sua aflição. Com relação a Lázaro, a quem ele pode ver usufruindo as bênçãos da comunhão com Deus no céu, e que gera nele, rico, em tormentos no inferno, aumento de angústia e aflição. Tem ele consciência da situação dos seus familiares, que ainda estão nessa experiência de vida aqui, e que por terem uma vida como ele também teve, centrada em si mesma, excluindo Deus da realidade da sua existência, estavam fadados a experimentar a mesma sorte. E isto lhe fazia aumentar a angústia e o sofrimento. Portanto, é indiscutível o fato de que eles estavam conscientes. Não estavam dormindo. Não há a menor indicação neste texto, dito pelo Senhor Jesus, neste ensino claro apresentado por Jesus, daquilo que se pode chamar de psicopanique, ou, numa linguagem mais acessível, simples, sono da alma. A psicopanique ou sono da alma
não pode ser sustentada tendo em vista o ensino do Senhor Jesus. Porque aqui fica claro que nem o rico e nem Lázaro estavam dormindo. Os dois estavam em seus espíritos conscientes, sabendo e entendendo, compreendendo aquilo que com eles se passava. Portanto, esta é a primeira afirmação que Jesus nos faz sobre o além-túmulo. É que a situação de existência nossa no além é de consciência. Então, quando eu morrer, eu vou saber? Vai. Mas assim que eu morrer, eu continuo sabendo? Continua sabendo. Tendo consciência, tendo percepção daquilo que se processa com você e em você. Você não será um desmemoriado. Você não será lançado num sono de descanso absoluto e pleno. Você estará consciente daquilo que se processar na realidade do seu espírito. Segunda afirmação que nós temos aqui acerca do pós-vida. Situação de existência no além é de consciência. Segunda, a situação de existência no além é de percepção sensível. Não é apenas de consciência, mas é de percepção sensível. Verso 24 deixa isto claro. Extreme de dúvidas. Então, clamando, disse: Pai Abraão, tem misericórdia de mim e manda Lázaro que molhe em água a ponta do dedo e me refresque a língua, porque eu estou atormentado nesta chama. Verso 25: Lázaro está consolado e tu em tormentos. A condição de existência, a situação de existência nossa como seres humanos no além é de percepção sensível. Você vai sentir, mas isso é próprio do corpo, e lá só tem o espírito, e o espírito não pode sentir. Então Jesus é mentiroso. Se o indivíduo está dizendo que ele estava nesta chama, em tormento, angustiado, aflito, e o Senhor diz que Lázaro está consolado, isso significa uma realidade sensível, uma realidade que fala aos nossos sentidos, algo que diz respeito a sofrer ou não sofrer, angustiar-se ou não angustiar-se, afligir-se ou não afligir-se, ser consolado ou ser angustiado. O texto é absolutamente, cristalinamente claro. O consolo é sensível. Ele vivenciava isto, ele experimentava isto, ele sentia isto. Mas o tormento também era sensível. O tormento, a angústia, também era algo que se podia experimentar e sentir. Mas o espírito não sente. Quem disse que não sente? A minha alma está angustiada até a morte. O salmista diz isso, o Senhor Jesus diz isto. O meu espírito está abatido, aflito, angustiado. Então tem sim, irmãos. Mas é na relação com o corpo, porque a realidade sensível e física do corpo comunica ao espírito. Eu estou dizendo que o espírito pode sentir, de uma forma ou de outra, há sensibilidade no espírito. E esses dois indivíduos que, em morrendo, tiveram a sua condução para o além, passam a experimentar e a viver uma realidade de sentido, seja de consolo, seja de angústia. Eles desfrutam e experimentam. Eles se alegram ou se angustiam. Então o Senhor Jesus deixa clara a afirmação acerca da pós-vida, que a minha, a sua, a nossa situação no além como seres humanos é de percepção sensível. A alegria e a tristeza, a choro e a riso,
a angústia e a paz, a aflição e a ternura. Inquestionavelmente. Terceira afirmação que nós temos aqui acerca do pós-vida. Situação no além é de consciência, não estão dormindo. Situação no além é de percepção sensível, sentem. A situação no além é de inexistência, de comunicação entre os mortos e os vivos. A situação de existência nossa no além impõe a cessação de relacionamento, de vivência e comunicação entre nós vivos e os mortos. Não é possível voltar. Foi o apelo feito insistentemente. Pai Abraão, manda Lázaro voltar, deixe que Lázaro volte, já que eu não posso, porque eu sou um espírito não de luz, não evoluído, estou aqui preso no inferno, mas Lázaro está aí com o Senhor, nesse reino de luz, é um espírito iluminado, é um espírito evoluído, então ele já está no astral superior, então ele pode voltar para instruir, para doutrinar os espíritos que estão nesse mesmo caminho de desgraça. A resposta é clara, categórica, direta, incisiva. Lá eles têm Moisés e os profetas, se quiser, que ouçam essa mensagem, para não virem para essa situação em que você se encontra. Mas não é possível, nem a você, rico que está aí no inferno, nem a Lázaro que está no plano astral superior, eu vou só usar essa expressão para indicar a forma de que alguns assim entendem, nem o rico que está no inferno, nem Lázaro que está no céu, podem voltar. Poderia haver a possibilidade, e aqui se aventa isto, não de que eles em espírito voltassem, mas que ressuscitassem. Se houvesse uma possibilidade, não seria uma diretriz reencarnacionista, mas ressuscitacionista. Sustentar-se-ia a doutrina cristã da ressurreição do corpo, e não da transmigração da alma, e não do retorno do espírito. Então, ninguém vem puxar o seu pé, que já morreu, ninguém vai arrastar o seu cobertor, ninguém vai perturbar a sua vida, ninguém vai assombrar a sua casa. Seu avô que morreu, sua avó que morreu, seu pai que morreu, sua mãe que morreu, sua filhinha que morreu, seu filhinho que morreu, não voltarão, porque não há comunicação entre aqueles que já morreram e os que ainda estão vivos. E a inexistência desta comunicação, não voltam, nem para ajudar e nem para prejudicar. Você não deve ser iludido imaginando que eles vão poder voltar para te ajudar, te doutrinar e te ensinar, e nem para te prejudicar, fechar as portas, trancar as ruas e etc. Não farão isso. A única vez que eles retornarão, e a Escritura garante isto, é na ressurreição final. Mas é na ressurreição, quando todas as coisas forem consumadas e esta realidade já não mais estiver presente. Entrando, portanto, todos nós numa nova realidade de existência. Então, irmãos, temos aí a situação de existência no além é de consciência. A situação de existência no além é de percepção sensível. A situação no além é de inexistência de comunhão entre vivos e mortos. Tem mais, tem muito mais, irmãos. Esse texto é riquíssimo nas informações. Você é curioso para saber o que tem lá do lado de lá, como é que acontece, o que ocorre? Leia! Leia Lucas 16, 19 a 31, estude. São muitas as informações. Quarta, a situação de existência no além se restringe, se confina, se limita a 2 lugares. 2 lugares, seria outra informação, a 2 lugares. Há apenas 2 referências no texto,
Quem está falando aqui é o Senhor Jesus. Irmãos, se houvesse um terceiro lugar, um tercio gênios nessa estrutura aqui, certamente o Senhor Jesus, nesse momento, nesse instante, que trata especificamente deste assunto, diria que existe um outro lugar, além do céu e do inferno. E ele não aventa esta possibilidade. Morreu o rico, foi para o lugar de tormento, o inferno, diz o texto. Morreu Lázaro, foi levado para o seio de Abraão, tipificando o céu ou o paraíso. Não há outro lugar. Ou é céu, seio de Abraão, ou é inferno, lugar de tormentos. Abra um parêntese aqui. A palavra que aparece é Hades. Hades, no grego, é o mundo inferior, usado para sepultura. Mas quando Hades está ligado à ideia de tormento e condenação, ele adquire a conotação de inferno para lugar efetivo de condenação, como é Geena, a palavra que normalmente se usa. Aqui nós temos Hades, mas Hades aqui está vinculado ao exercício do tormento, da angústia, da aflição e da punição. Portanto, ele está falando de inferno mesmo. 2 lugares apenas, confinado, restrito, apenas a 2 lugares. Não existe menção de limbo, seja das crianças, seja dos patriarcas. Não há menção de purgatório, lugar para onde vão os que morrem, aguardando a purificação dos seus pecados para ascenderem ao céu, ou se não alcançarem a purificação, poderem ir ao descenso ao inferno. Não existe a menor indicação no texto de um terceiro gênero em relação ao lugar para onde vai o nosso espírito quando nós morremos. É céu ou é inferno? Não há outra possibilidade, não há alternativa qualquer a estes 2 lugares. Não há a menor possibilidade de que se possa estabelecer um terceiro lugar para onde migrem, entre aspas, a nossa alma depois que morrermos. Quando eu morrer, pela graça do Senhor, vou para o céu. Porque se não fosse pela graça do Senhor, ao morrer eu iria para o inferno. E ponto final. Todas as pessoas, quando morrem, pela graça de Deus, vão para o céu. Ou se não é a graça de Deus, vão para o inferno. E ponto final. Não há lugar onde se vai esperar a ação purgativa ou purificadora dos pecados. Ou nós entramos imediatamente, como diz o texto, na glória com o Senhor, ou imediatamente no lugar de tormentos. 5ª afirmação de Jesus. A nossa situação de existência no pós-vida, no pós-morte, no além, é também definitiva. Ela não pode sofrer nenhum tipo de mudança ou de alteração. É interessante que ele usa uma expressão aqui, 26, está posto um grande abismo entre nós e vós, de sorte que os que querem passar, não sei se tem gente, que vai querer fazer isso, mas que querem passar daqui para vós outros, não podem, nem os de lá passar para nós. A situação é definitiva, não tem mudança, irmãos, não tem alteração. Não, eu posso, depois que morrer, decair para o inferno, ou então eu posso ascender ao céu depois que eu morrer. Não tem condição, isso é impossível. Não há a menor possibilidade, não há o menor vislumbre de mudança ou alteração na situação que foi estabelecida, que foi definida. Ninguém, nem você,
nem qualquer outra pessoa pode mudar a sua condição depois da morte. Nenhum indulto pode alterar isto. Nenhuma indulgência pode alterar isto. Nenhuma declaração de qualquer líder religioso, seja ele de que ordem for, pode alterar o fato. Uma vez que você morreu, a sua situação no além se define e para sempre. Não é possível haver transposição, não é possível haver alternância em relação ao lugar. Não há trânsito de almas ou de espíritos de um lugar para outro. Não há migração interna no além dos espíritos que lá já estão. Quem está aqui não pode passar para lá, quem está lá não pode passar para cá. Sexta afirmação de Jesus: a situação de existência no pós-vida, no pós-morte e no além, isso é muito importante, é determinada na vida. A minha situação de existência no pós-vida não é definida no pós-vida. A minha situação no pós-vida é definida na vida. O texto também é claro neste sentido. O lá se define não lá, mas se define aqui. É aqui que nós resolvemos a nossa situação e a nossa condição de existência no além. Exatamente, o além se determina no aquém, é no agora. O amanhã se define no agora. A minha condição amanhã vai ser determinada pela minha realidade do agora, do hoje, deste momento. O que eu faço com a minha vida, qual a decisão que eu tomo em relação à proposta da graça de Deus em Cristo Jesus. Como é que nós sabemos disso pelo texto? Muito simples. Qual é o nome do rico? Todo rico tem nome, gente. Todo rico tem nome. Propositadamente, o rico aqui não tem nome. Mas qual é o nome do pobre? Pobre não tem nome. Pobre não tem nome, quem tem nome é rico. Mas aqui o Senhor Jesus disse, não é assim. Aqui esse indivíduo que viveu de si mesmo para si mesmo, ele é apenas rico. Aquele, como nós dissemos lá no sermão no Evangelho escrito por Mateus, confia nas suas riquezas, vive das riquezas, pelas riquezas, para as riquezas, com as riquezas. E vai para o inferno com elas. No que ele confia, deposita a sua confiança. Mas o nome é que faz a diferença aqui. Lázaro traz no seu nome a realidade da sua experiência, o que confia em Deus. O que põe em Deus a sua confiança. Ou seja, este indivíduo que foi para o céu de Abraão, não é porque era pobre, não, porque pobreza não é passaporte para o céu. Não se iluda quanto a isso, imaginando que por ser pobre vai para o céu, porque se você acha isso, você vai ser miserável aqui na terra, ainda vai sofrer o inferno. Vão ser duas vezes. Vai sofrer aqui e vai sofrer lá. A questão não é ser pobre, a questão é ser Lázaro. Confiar no Senhor, entregar ao Senhor, fazer do Senhor a sua realidade de confiança de existência. Entregar-se ao Senhor e não viver para si mesmo como o centro gravitacional da sua própria vida, de forma egolátrica, autocentrada. Mas depositar em Deus toda a sua confiança, toda a sua esperança, toda a sua vida. Eles determinaram o seu modo de existir no além pela forma de vida que levaram aqui. Por isso, nessa noite, nesse culto chamado evangelístico, há outras tantas afirmações aqui, irmãos. Nós podemos continuar, o texto é muito significativo e rico de informações. Mas ficamos com estas
6 afirmações de Jesus sobre a vida no além-túmulo, que satisfaz a sua curiosidade, mas meu propósito não é satisfazer a curiosidade de ninguém. Meu propósito é ensinar o que a Escritura diz, para livrar as pessoas de irem, como disse o rico, aflito e angustiado, para esse lugar em que eu estou de tormento. E o que eu tenho que fazer? A receita está aqui. Moisés e os profetas, ouçam, escutem a mensagem da Escritura, do Evangelho de Jesus. Eu vim para que tenham vida. Aquele que crê naquele que me enviou e guarda as minhas palavras, tem a vida eterna, não entra em juízo, mas passou da morte para a vida. Aqueles que recebem a Jesus pela fé são chamados filhos de Deus. Nossa palavra nessa noite é neste sentido. Receba a Cristo como seu Salvador. Entregue a sua vida a Jesus por um ato de fé. Receba-o no seu coração, na sua vida. Faça dele o seu referencial de existência. Para que quando a morte chegar à sua vida e você tiver que partir desta existência, você possa, como Estevão, homem santo e pio, ou como ladrão na cruz, que no último momento, no estertor da vida, se arrepende e se volta para Jesus, e ambos tiveram este privilégio de, ao partirem desta vida, serem recebidos pelo Senhor no seu reino. Que Deus o abençoe, para que você tome essa decisão, assuma esta realidade no seu coração, entregando a sua vida a Jesus, para que você possa ser levado no seu espírito pelos anjos ao seio de Abraão, e não, depois que morrer, se ver ou se encontrar, se enxergar num lugar de tormento que é o inferno. Deus nos conceda a graça da vida plena em Cristo Jesus. Amém.